Olá, eu sou Ana Paula Pontes, arquiteta, professora, fundadora do Museu Mundo, e hoje eu estou conversando aqui com a artista visual Ana Holk, na exposição Deslocamentos Orbitais na Hipergaleria. Olá, Ana. Olá. A gente se conheceu por volta do ano 2000, lá na PUC do Rio, quando a gente fazia o curso de pós-graduação em História da Arte e Arquitetura. A gente fazia mestrado na época, e desde então a gente se tornou muito amigas, e eu venho acompanhando o trabalho da Ana desde então, que percorre diversos meios, como instalações de grande formato, esculturas, que é o que você está focando mais agora, gravuras, fotografias. E eu queria começar nessa conversa perguntando um pouco do início da sua trajetória, quando você disse que você se entendia como artista desde a adolescência. E aí, em 95, você foi procurar o curso de arquitetura, você ingressou no curso de arquitetura da UFRJ, e eu queria entender o que é que você foi procurar nesse curso, se entendendo como artista. Bom, eu acho que são duas questões um pouco diferentes, mas que se relacionam. Primeiro porque no Rio, a única faculdade de artes era a Escola de Belas Artes. Depois surgiu a UERJ, então já era um cenário com pouca opção. E a Escola de Belas Artes, ela era bem tradicional, assim, ela era muito... Sim, desconectada da cena contemporânea, da cena artística contemporânea. E assim, muitos artistas que eu admirava e tal, que eram mais velhos, tinham feito a arquitetura. Quais artistas? A Tunga, Zé Rezende, o Nelson Félix. Paralelo a isso, né, eu comecei a desenvolver um interesse maior em questões espaciais. Né? Era um momento em que a pintura não estava... final dos anos 90, início dos anos... era meio dos anos 90, né? A pintura tinha tido um boom na década de 80, com a geração 80. E na década de 90, as instalações e a questão dos objetos estava mais forte, né? Para quem parecia, assim, quem estava começando a se entender, né? E aí a arquitetura parecia um curso bastante abrangente, né? Mesmo para quem já meio que sabia que não queria ser arquiteta. Embora eu, depois de ter ingressado no curso, eu comecei a questionar, será que eu vou seguir arquitetura ou não? Mas a decisão foi tomada um pouco por falta de opção no Rio de Janeiro, e segundo, porque eu já estava interessada em questões ligadas ao espaço, que eu não calculei, né, que tinha um lado técnico enorme, né, para a gente conseguir informar, enfim, não foi fácil, mas consegui finalizar o curso e tal, assim. Foi uma opção difícil, assim, porque foi meio sofrido, muitas vezes pensei em parar, em largar, mas eu acho que é um curso que você tem uma formatura muito abrangente, assim, isso realmente... Eu tenho ferramentas que eu trago da arquitetura até hoje, né? Aprendi a fazer maquete, tenho noções de espaço muito boas. E fiz especialmente o ciclo básico, eu era muito motivada, né? Quando eu comecei a ter uma coisa muito técnica, muito específica, a parte elétrica, instalação disso, daquilo, hidráulica, isso começou a ser, né? Até a parte projetual eu sempre curti bastante, assim, né? Eu lembrei de vários outros, toda uma galera da Casa 7, toda arquiteta também aqui, também muita gente de São Paulo, da FAUSP, depois enveredou para a arte, assim. Mas foi curioso de ser uma decisão desde o início, né? Porque eu acho que também tem muita dúvida. Será que eu vou conseguir viver de arte? Será que eu vou realmente ser artista? Então, eu também pensei em fazer o design, né? Mas acabei optando pela arquitetura muito por conta desse interesse pelo espaço. No seu site, você apresenta um conjunto completo dos seus trabalhos, né? E você divide a apresentação dos blocos em exposições e trabalhos, né? E esses trabalhos eu entendo que eles têm um caráter mais autônomo, né? Como as esculturas que a gente está vendo aqui, né? Que cada uma, lógico que a gente está vendo um conjunto, mas cada uma pode ser uma obra em si. Mas as exposições, que às vezes também é um trabalho, mas é um trabalho site específico, né? Você põe nessa outra categoria. E essa outra categoria que eu estou chamando aqui de mais arquitetônica, ou que tem mais interface com a arquitetura, que eu queria discutir aqui, porque o meu interesse aqui nessa discussão é falar sobre arte e arquitetura, mas que é uma questão muito ampla,
mas eu queria focar mais nessa relação, né, da apresentação para o público, o espaço em que o artista vem com a sua proposta e encontra o público, né? Então, esse espaço mesmo físico em que isso acontece, né? Não uma relação conceitual ou mais de concepção, mas mesmo uma relação de fricção do trabalho com o público num certo espaço, né? E aí, eu queria lembrar de um trabalho que você fez em 2003, chamado Rotatória, em que você fez uma instalação que era uma porta giratória numa sala da casa do Grandjean de Montigny, que é um arquiteto que veio para o Brasil com a missão francesa no início do século XIX, e é uma casa bastante especial, ela é uma casa que tem uma linguagem neoclássica, adaptada àquele momento ali do Brasil, né, com o sistema construtivo todo muito mais simples, né, que a gente tinha aqui. E era uma sala redonda no final do eixo de entrada, e você coloca essa porta giratória, né? E essa, então, é uma obra bastante site-específica que vai dialogar não só com a geometria do espaço, mas também inevitavelmente, com a história dessa casa, que tem uma carga muito grande, né? E depois essa mesma peça, você expõe num outro lugar, e você, numa sala de um espaço que nem está identificado, mas é um espaço, que eu diria que é um espaço da linhagem do cubo branco, um espaço muito genérico. E para isso você constrói uma parede circular em volta, né, com as dimensões adequadas para você acomodar a rotatória. Eu queria que você falasse um pouco da diferença de apresentar, né, a mesma peça num contexto bastante específico e num outro mais genérico, em que você tem que meio que contar apenas com a condição geométrica, né, mesmo assim ainda incompleta. Então, eu acho que a primeira situação foi a de, né, quando eu criei o trabalho, realmente foi bem site específica, a sala era bem específica, e foi um momento de origem, né, do trabalho, assim, né, que a minha ideia era criar isso era um raciocínio que surgiu em outros trabalhos também, né, de fatiar o espaço, né. Então, essa rotatória, ela ocupava o espaço e ela dividia a sala em 3 gomos, e você nunca via a sala por inteiro, né. Eu também usei um pouco essa estratégia de fatiar a sala numa outra exposição que se chamou Quarteirão, em que a sala era quadrada e ela tinha um X, você só acessava 1/4 dessa sala. Mas, ao contrário de algumas instalações que eram meio que descartáveis, havia uma estrutura física que ficou guardada, então ela poderia ser remontada. E a única maneira seria recompor esse espaço, né? Assim, então, o que eu acho que aconteceu de diferente, né? Primeiro que ficou mais ajustado quando eu reconstruí, assim, porque eu acho que tinha uma limitação de tamanho, que na sala original a rotatória não encostou no final da parede, né? Quando eu construí a parede, ficou um pouco diferente isso, mas houve uma nova situação que ela virou passagem, porque na exposição, então assim, foi uma espécie de uma releitura, né, na verdade. Ela perde um pouco, porque não tinha mais a situação original, mas ela também ganha outras características que ela acabou virando uma passagem, porque antes ela não tinha essa situação, você tinha que voltar, né, porque só tinha uma entrada. Então, acho que não são todos os trabalhos que você consegue remontar, né, eu acho que o local de origem, ele deve ser levado em conta, ele é importante, mas, enfim, eu acho que são situações de repensar o trabalho, desafiadoras, que valem a pena também, senão a gente fica muito limitado a só mostrar o trabalho naquele mesmo local, né? Acho que a cada vez que você remonta uma obra, ela ganha uma nova leitura, né? Ela ganha uma nova camada também, né? Você adiciona coisas a ela, né? Então, eu vejo como tem um lado de perda e outro de ganho simultâneos, assim, né? Na remontagem. Fora o público, que também muda muito, dependendo do lugar, né? Cidade, país. Então, assim, eu acho que é válida a remontagem, mesmo que você perca um pouco essa característica tão específica, do site específico, assim. Tem um outro trabalho, site específico, chamado Fuga,
em que você faz no edifício do MEC, né, que na época era a Funarte, você pega a esquadria de vidro, que é uma longa esquadria, assim, toda recortada, né, com uma paginação, e você em cada trecho vai colocando filtros, né, de tipo em sulfilme, com várias gradações de cinza, tornando aquilo mais ou menos escurecido, né? E depois você, em outra ocasião, me contou que isso era um diálogo com a arquitetura moderna, mas não necessariamente com aquela fachada específica, né? Então, eu fiquei pensando que talvez esse é um tipo de trabalho que, numa remontagem, talvez tivesse uma geometria muito diferente, mas guardaria a essência, né? Sim, sim, eu acho que alguns trabalhos justamente podem ser remontados diferentemente em locais diferentes. Ali que tinha muito interessante era que a janela guilhotina, cada vez que você mexia, aquilo gerava uma nova configuração espacial, né? E não necessariamente a janela guilhotina é fácil de achar dentro da arquitetura modernista e tal. Eu acho que tem um diálogo com a arquitetura moderna, com a característica da pele de vidro, né, da fachada livre. E acho, sim, possível remontar, embora nunca tenha tido uma nova situação, uma nova oportunidade de expor o trabalho. Porque muitas vezes você pode vir a propor ou, né, alguém te convidar para remontar um trabalho, assim, né? Então não houve nenhuma nem outra. Esse especificamente nunca foi remontado, assim, porque não é tão fácil, né, também achar um prédio assim. Ana, você fala também numa certa relação conflituosa com a arquitetura, né? Uma ideia de subverter a lógica arquitetônica. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso nos seus trabalhos, onde que você acha que você conseguiu criar essa situação da melhor forma para você. Eu vou explicar um pouco o que eu considero antes essa coisa de subverter e essa relação conflituosa com a arquitetura, né? Porque eu considero, assim, o projeto uma ferramenta super potente, porém, muitas vezes ela é algo um pouco rígida e um pouco engessa, né? Assim, você projeta e você quer realizar tal qual projeto, e isso acaba excluindo uma série de outras alterações e mudanças e novas possibilidades. E, claro, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que excluir muita coisa, você não pode fazer tudo. Mas eu sinto que o projeto ele tem algo que pode vir a ser limitador, por um lado, assim, né? Especialmente lidando com a arte. Ele realmente exclui a possibilidade do efêmero, de uma transformação, de uma fluidez, assim. Então eu questionava muito isso, assim, eu tinha uma certa rebeldia contra esse, né? Você vai construir um prédio de sei lá quantos andares, é óbvio, você tem que ter um projeto super rígido, super detalhado e tal, senão aquilo não vai ficar de pé. Mas na visão de uma artista, o projeto parece muitas vezes uma camisa de força, assim, né? Os trabalhos do início, eles funcionavam muito com a lógica da arquitetura, né? Então eu vou fazer uma exposição nesse espaço, eu quero intervir dessa maneira, então eu quero dividir a sala em 3 partes, ou então em 4, enfim. O que acontecia muitas vezes, o que eu não conseguia controlar muito era o uso do material, porque eu resolvi começar a usar as faixas de vinil e as faixas se comportavam de acordo com a gravidade, então elas eram um elemento pouco controlável, muitas vezes não saíam como eu imaginava, né? Então, assim, sempre alguma coisa meio que escapava um pouco do controle do projeto, e aí às vezes eu encarava como uma frustração, mas muitas vezes isso é a beleza, né? É o que escapa, né? Mais recentemente eu sinto que... E mesmo os trabalhos, as esculturas, elas muitas vezes funcionavam muito com essa lógica do projeto, de uma execução muito... Tinha pouca margem, pouco espaço para o improviso, para alguma coisa que acontecesse ali meio no momento, era tudo muito planejado. Muito pré-estabelecido, né? Mas assim, muitos artistas são felizes dessa maneira, trabalhando assim, com o projeto, né? Mas eu acho que a mim começou a me incomodar mais recentemente trabalhar de forma tão programada, tão pré-meditada,
E quando eu fui para a cerâmica, né, eu acho que as coisas ganharam uma nova... um novo sentido, assim, o improviso, às vezes quebra, mas aí continua, às vezes não está dando certo de um jeito, você tem que tentar de outro, né, é uma matéria muito viva, o barro, né, enfim, então eu acho que eu comecei a buscar quebrar um pouco com essa lógica do projeto, isso não é algo simples, assim, porque a formação arquitetônica, ela é um tanto rígida, né? Aquilo meio que você aquilo entra dentro de você, assim, o projetar, né? Você fica lá 5 anos aprendendo a projetar, então para você desfazer isso, assim, não é algo, para mim, não foi algo tão simples, assim. Eu acho que o que você está falando é que falta no projeto a presença do corpo no espaço num certo momento para sentir aquilo e tomar as decisões, né? Você tem que tomar a decisão antes e depois você nem precisa você mesmo realizar. Aquilo vem de outros, né? De outras, você manda fazer, você encomenda, enfim, independe um pouco da sua ação ali na matéria, né? E aí, quando você diz que vai para a cerâmica, aí você é com a sua própria mão, e você realmente molda. É lógico que você usa ferramentas, mas você está agindo diretamente no material e vendo a transformação na mesma hora, né? Então, acho que isso realmente é existe formas de fazer arquitetura dessa forma, mas não na escala urbana, talvez, não nessa escala que a gente trabalha, é uma forma muito mais artesanal, mas não se aplica, assim, de maneira tão fácil na nossa realidade, né? Não, o que eu sinto é que teve um certo momento, há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás, que eu comecei a me sentir muito como uma produtora. Então, assim, eu tinha uma ideia, eu projetava e tal, e aí eu mandava fazer, tipo, pedia para alguém executar, contratava alguém, terceirizava, muitas vezes a produção, porque... às vezes precisava de um maquinário específico, era o corte a laser, ou era uma matéria muito específica, o acrílico ou o metal. E com isso eu comecei a me distanciar muito de um fazer artístico que em alguns outros momentos eu tive. Quando eu fiz as pontes de fita, eu fazia. E isso retardava muito até o desenvolvimento do trabalho, porque então, por exemplo, eu tinha que encomendar, e aí a pessoa ia fazer, ela ia encaixar na produção dela. E aí a gente demorava mais de um mês entre você encomendar um trabalho de acrílico, você receber ele de volta. E aí nisso se perde dessas alterações do momento, dessa vivência, né? Então, por exemplo, hoje eu sinto que eu tenho um trabalho, né, com a cerâmica e aí eu posso mexer e alterar e trocar na medida que eu estou fazendo. Então, assim, é muito mais rápido o desenvolvimento do trabalho, né? Eu já tomo a decisão, já faço a alteração na mesma hora, assim. Então, isso é uma situação muito nova para mim, né? Que eu realmente tenho controle da minha produção, eu não dependo de terceiros, né? Isso realmente é um ganho, um crescimento para o trabalho muito grande, assim. É nova, né, Ana? Mas ao mesmo tempo você começou no desenho, né? E o desenho é absolutamente direto. Você faz, ele já acontece exatamente nesse mesmo instante, né? Então, é nova, mas talvez mais com uma retomada. Você sente assim ou não? Então, como na parte, né, de escultura tridimensional, enfim, porque eu acho que o desenho, eu desenhava antes, ainda na adolescência, mas quando eu fui para a arquitetura, o desenho virou muito mais instrumental, ferramental, né, ligado a projeto, do que um desenho em si. Então, assim, isso eu acho que foi... O próprio desenho também foi moldado nesse esquema de desenho de projeto, né? Aprender a fazer um desenho proporcional, né? O desenho foi um pouco também podado, entre aspas, assim, quando eu fui para a arquitetura. E aí eu acho que, enfim, são perdas e ganhos, né? Você ganha uma ferramenta, mas você também perde um pouco uma espontaneidade, sabe? Assim, então, é como se você tivesse que reaprender de um lado e do outro, e aí às vezes a coisa vai, né? Difícil ir resgatando, né, aquilo que você deixou para trás, assim, né?
Você também tem um trabalho de releitura dos elementos da construção, né? Então, estou lembrando dos teus trabalhos, né? A série Bastidor, que você trabalha com Blocrete, né? Blocrete é aquela peça de pavimentação, de concreto, né? Que você trabalhava com aquele formato hexagonal que você encaixa, né? Na pavimentação de ruas. E você trabalhava com esse elemento, mas também com policarbonato recortado, que ia subindo no espaço, né? Depois também as torres, né? Que são feitas daqueles postes, né? Os momoirões, que sustentam as cercas, né? Você tem os elementos de concreto, depois você passa os arames, né? E juntando três e formando torres, né? Então, essa releitura dos elementos, né? Cria também uma nova forma de olhar para esses elementos que a gente nem olha, inclusive, né? Porque eles estão ali só para suportar, só para criar uma situação, ou para proteger o pavimento, ou para dividir uma propriedade da outra, né? Então, queria que você falasse um pouco desse seu olhar para esses elementos. Então, a entrada dos elementos pré-moldados, né, ele vem muito com uma questão meio assim do ready-made, sabe? De usar algo que já é pré-existente, né? Então, assim, o pré-moldado da arquitetura entrou como ready-made da arte, assim, né? Então, eu tinha esse interesse, né, na Minimal, na Pop também, e de usar esses elementos. Então, assim, eu acho que daí que surgiu um pouco. E aí entra também a questão de subverter um pouco a funcionalidade, né? Assim, de um elemento que é piso, de repente ele está para fora do piso, ele vira um obstáculo, quando ele era para ser algo horizontal, ele vira uma torre, né? Porque tem uns blocos que são empilhados, ou a torre que é para ser com os moirões, que são para ser uma cerca, de repente ele se volta de ponta cabeça e para si próprio. Então tem uma inversão, uma subversão, né? Eu também fiz isso com o vinil, que o vinil adesivo é um elemento super plano, né? Ele é usado para vitrine, para sinalização, e ele ganha uma tridimensionalidade. Então, assim, acho que essa exploração dos materiais sempre foi algo que me motivou. O próprio policarbonato, né, que ele é um elemento de vedação, né, ele forma tetos e coberturas, ele era vazado, então já também colocado na vertical. Então, assim, tem sempre um uso um pouco esquisito, assim, da matéria, que gera uma certa estranheza, assim, né? Mas, por outro lado, né, Ana, você falou do ready-made, mas eles viram escultura, né? Todos eles. A maneira como você rearranja essas peças prontas é um procedimento escultórico, né? Você cria uma nova espacialidade com esses elementos prontos, né? Sim, lógico, é uma releitura, é uma situação, né, tem um lado composicional, muitos trabalhos, assim, né? Não nego isso. Queria retomar um pouco esse trabalho, o Bastidor, que você montou. A primeira vez que eu vi esse trabalho foi no CCBB do Rio de Janeiro, em 2010. E era uma sala de exposição bastante convencional, né? Retangular, paredes brancas. E você tinha essa peça que ocupava a sala como um todo. Você entrava por uma porta, atravessava, percorria como se fosse uma floresta de elementos, ali saía do outro lado, né? E depois você montou ela no edifício da Bienal de São Paulo, né? O edifício modernista também, do Oscar Niemeyer, numa situação bem diferente, porque ela estava solta no espaço. Esse edifício você tem uma grande esquadria que olha para o Parque Ibirapuera e ainda, nesse caso, a sua peça estava do lado da rampa, a grande rampa escultórica da Bienal, né? Então, queria que você falasse um pouco. Era o mesmo trabalho, tem o mesmo título, mas o espaço em volta era completamente diferente. Como é que isso afeta para você o trabalho, a leitura do trabalho? Muda completamente, né? Assim, esse trabalho mais imersivo. Até esse momento, eu sempre buscava muito essa coisa da pessoa estar imersa ali. Eu sempre achei que essa coisa de você estar imersa no trabalho era mais potente. Isso permitiria uma maior transformação, um maior impacto no espectador, né? Você entrar dentro de uma coisa, aguçaria mais todos os sentidos, assim, né? Todos não, mas assim, a própria percepção, que parece que agora é um dos outros sentidos que
a junção de todos os sentidos, né? O trabalho montado na Bienal, primeiro que ele foi bem menor, foi só uma parte, e aí ele ganha um ar mais escultórico, ele fica mais escultórico, porque ele está solto no ambiente e, de certa forma, um pouco mais contemplativo, talvez, né? Você perde essa característica de estar imerso, né? Olha, eu vou dizer que eu gostei da versão da Bienal, talvez até mais do que a versão inicial, porque... Não sei, eu acho que, para te falar assim, verdadeiramente, quando o espaço é bonito, o trabalho cresce muito, assim, em geral. Por mais que as pessoas digam que o espaço da Bienal é difícil, eu acho, e o prédio é uma grande estrela, né? Ele é um prédio muito marcante, escultórico, até apesar de ser um cubo, mas tem a rampa, né? Eu acho ele um super prédio, assim, e eu acho que assim, a arte ganha quando está numa boa arquitetura, ao meu ver. Não compete, soma. O prédio é ruim, a obra perde, ela fica pequenada também, entendeu? Assim, é um ponto de equilíbrio, tem momentos em que a arquitetura engole a obra, né? Enfim, mas eu ainda assim tendo a achar que uma arquitetura de qualidade é melhor. O trabalho bom não se acanha dentro de uma arquitetura de qualidade. Eu prefiro estar numa arquitetura de qualidade, mesmo que seja uma arquitetura potente que possa vir a roubar atenção, brigar com o trabalho, né, do que você estar numa arquitetura ruim, assim, né? Talvez a gente pudesse pensar, ao invés de arquitetura de qualidade ou sem qualidade, pensar numa arquitetura que configura um lugar ou num espaço genérico, né? Que são duas coisas muito diferentes nos espaços positivos. Ou você tem um espaço em que você entende que você está num lugar, então você reconhece aquele espaço como um lugar especial, ou quando você está num lugar que poderia ser qualquer outro, né? Por exemplo, a galeria do CCBB ou como diversos outros espaços expositivos que têm essa mesma característica, né? Que almeja o neutro, que a gente sabe que não é neutro, mas então quando você tem uma arquitetura e ainda por cima uma arquitetura de qualidade, de fato, você vai criar um diálogo, você vai ter mais elementos para ler aquele trabalho, né? Ele não está sozinho, né? Exatamente. Aí, nesse sentido, eu acho que, por exemplo, o seu trabalho das faixas de vinil, né, como, por exemplo, os elevados, em 2005, que você montou no Paço Imperial, embora, claro, o edifício do Paço é um espaço bastante específico, né, o edifício colonial, mas a sala em si, ela tem um ar mais genérico, embora ela tenha uma proporção alongada, tem aqueles pisos de tábua de madeira corrida, mas é um espaço retangular, um espaço comportado, porque as janelas foram fechadas, né? E aí eu acho que um tipo de intervenção como essa, em que você recria de novo esse espaço cortado com o vinil, talvez aí uns elementos arquitetônicos criassem mais ruído, você não acha? Eu pensei o elevados para ali devido a uma sala muito difícil aquela. Assim, uma sala muito comprida, um pé direito baixo, que seria uma outra proposta se tivessem os elementos arquitetônicos. Teria que ser completamente diferente, porque foi justamente pensado 100% para aquele lugar, assim. Você também tem um trabalho que tem como tema e como imagem o canteiro de obras, né? Que não é o canteiro físico, são os registros fotográficos do canteiro de obras, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse seu plano, né, de um dia fazer uma intervenção real num canteiro real de obras e que por enquanto ficou na fotografia, né? O canteiro de obras, ele teve um lugar especial, assim, na minha uma conceituação artística, uma certa ideia de projeto, né? Porque ele ficou um pouco como no local do ateliê, né? Assim, durante muito tempo eu não tinha um ateliê físico, mas a ideia do canteiro, né, de intervir num canteiro, era como se fosse um momento em que você saía do projeto, mas ainda não tinha o prédio,
era justamente aquele momento onde as coisas estariam em aberto para acontecer, né? Onde ainda haveria uma margem de manobra, digamos assim. Então vamos mudar isso aqui, vamos tirar essa porta daqui, colocar ali, ou a parede. Então no canteiro, né, que é o momento da construção, ainda existe a possibilidade de mudança. Lógico que depois de um prédio feito, você sempre pode demolir tudo, construir. Aí você refaz o canteiro, né? Mas assim, eu acho que eu fiz uma espécie de idealização do canteiro como um momento mais artístico, um vir a ser, uma coisa meio filosófica, assim. Também eu lia bastante o Benjamin nessa época. E aí tinha um pouco essa ideia de intervir com as faixas num canteiro, né? E fotografar, e onde as fotos dessa intervenção seriam o trabalho. Mas eu nunca consegui acesso a uma obra que eu achasse interessante ou viável e tal. E aí eu acabei recebendo, quer dizer, encontrando cromos de obras que o meu pai fez, porque meu pai era um engenheiro calculista estrutural e ele registrava as obras, porque ele era professor, então acho que ele registrava para ele, mas também para poder mostrar para os alunos, né? Quando ele visitava essas obras que eram distantes, eram usinas hidrelétricas no meio da Amazônia, era Itaipu, Tucuruí. E quando eu encontrei, eu falei, gente, o canteiro veio até mim, né? Eu não preciso ir até o canteiro. E aí eu acabei fazendo intervenções sobre esses canteiros, sobre essas fotos, né? Eu ampliei, eu fiz umas pinturas de grades sobre as fotos e depois eu refotografei. Então também tem um processo de... São muitas camadas, né, assim. Mas o canteiro, ele virou uma espécie de um conceito ali também, né, na verdade, que até... Estou pensando em voltar a explorar, enfim, a reler lá a minha tese e tal, enfim. Ana, já te aconteceu de chegar em algum lugar, num espaço museológico ou não, e começar a pensar e ter vontade de fazer um projeto para um certo lugar específico? Tem lugares que a gente admira, que a gente gosta, e, enfim, que a gente pensa em expor ali, e aí começa a pensar o que poderia ser. Atualmente eu me distanciei um pouco das instalações, mas eu tenho voltado a pensar em fazer instalações com a cerâmica e o aço inox, né? Fazer trabalhos com maior potencial de intervenção espacial, né? Assim. Mas eu acho que parte muitas vezes da oportunidade, do convite, né? Às vezes você tem desejo e aí dali você corre atrás, mas muitas vezes você é convidado. Então agora eu estou me lembrando que eu tinha um interesse muito grande em fazer uma intervenção na ponte Rio-Niterói. Pensei em algumas coisas, não vou falar aqui para não dar spoiler, mas assim, recentemente pensei muito numa época, eu estava trabalhando com as pontes e tal, conheci o construtor da ponte Rio-Niterói. Às vezes tem umas ideias muito mega, assim, que você fica meio fixado e depois você tem que abandonar, porque você vê que não vai rolar. Mas às vezes elas voltam do nada, assim, tem alguma coisa que te faz lembrar de um projeto antigão, e aí às vezes é possível que ainda faça sentido, né? Porque tem coisas que a gente pensa e que deixam de fazer sentido, e outras que quando a gente relembra, a gente vê que faz muito sentido. Aliás, eu acho que a gente só lembra porque está fazendo sentido, senão nem lembrava. Recentemente, eu me lembrei dessa história da ponte de Niterói, e aí pensei, será que eu retomo isso? Enfim, porque pensei em fazer uma coisa embaixo da ponte de Niterói. Certo. Se você pudesse dar uma sugestão para alguém que estivesse fazendo um projeto de um museu de arte contemporânea, de um espaço de arte contemporânea, o que você sugeriria? Ou seja, o que te faz falta nos espaços de arte? O meu projeto final de graduação, ele foi um centro de arte contemporâneo, né? Foi até um projeto que ganhou o prêmio Paviflex aqui em São Paulo, que era um prêmio nacional, e também um prêmio do IAB, do Rio, Arquiteto do Amanhã. E, na verdade, o que eu pensei ali era de um espaço expositivo que saísse um pouco do cubo branco, né, e que se tornasse um lugar menos genérico, né, porém com personalidade
um pouco mais instigante, né? Algo que pudesse instigar o artista a intervir de forma um pouco mais pessoal e respondendo às características daquele espaço específico e não de um cubo branco, né? Então, eu acho que o cubo branco ele é algo muito genérico, né? E ele realmente a sua universalidade é fascinante, porque você pode ter aqui em São Paulo, em Xangai, em Tóquio, em Paris, em Londres, e com isso você também consegue levar a mesma obra, enfim. Mas eu acho que um espaço com personalidade, como eu já falei, né, uma boa arquitetura, que eu acho que o cubo branco pode ser melhor ou pior também, ele adiciona, né, camadas, assim, dificulta um pouco também, assim. Então, ele vai exigir uma resposta diferente, né? Então, assim, ele se torna um espaço mais instigante, né? Um espaço que consegue sair, né? Então, um espaço mais como, sei lá, um Frank Gehry, um Tadawando, alguma coisa que são mais desafiadores, né? Eu acho que eles tem os dois lados, eles podem potencializar muito, mas eles também podem complicar muito, então é mais desafiador justamente, para o lado bom e para o lado ruim, assim, para o lado de complicar, mais de dificultar. Bom, Ana, para finalizar, vamos falar um pouquinho dessa exposição em que a gente está, deslocamentos orbitais, que tem toda essa outra fase que você já mencionou, o trabalho com a cerâmica, o trabalho mais manual, mais artesanal e o aço inox. Queria que você contasse como é que você chegou nessa virada, né, de certa forma, como é que você está pensando em seguir a partir daqui? Desde que eu comecei na cerâmica, que já tem 7 anos, o grande desafio era atingir uma escala maior, né? E eu acho que, assim, até agora, esse momento aqui, né, dessa exposição, é o momento em que eu consegui um melhor equilíbrio, né, entre a cerâmica e o uso do metal também, porque eu nunca me senti uma ceramista. Então, eu sempre achei... Eu sou uma escultora que está usando a cerâmica. Então, eu sempre achei interessante juntar com outro elemento, né? O metal foi uma pesquisa, eu acabei chegando nele, assim, nesse metal específico, que é uma fita de aço inox com mola. A questão, né, de ter esse elemento que ora ele é plano, ora ele é linha, e traz um pouco do desenho, né? Ele foi uma coisa bastante pesquisada, assim, e eu sinto que agora eu consegui uma expansão disso maior no espaço, né? Um domínio, não sei se domínio é a palavra, porque eu acho que está sempre que você domina, você já busca um novo desafio, né? Na medida que você consegue controlar um pouco, você já quer uma outra coisa menos controlada, mas eu sinto que essa é a exposição que eu consegui trabalhos de maior escala, né? E acho que isso, para alguém que vem da arquitetura e que vem buscando fazer esculturas maiores, né? O que eu sinto que ainda os próximos passos, eventualmente, ou as coisas que eu gostaria, que eu desejo explorar, né? Mais assim, usando esses materiais, são situações mais de intervenção espacial e de maior projeção dessas obras no espaço, né? Elas estão muito ancoradas na parede, né? Elas ainda não estão tão soltas no espaço ou numa escala, né? Por exemplo, tem esses que eu chamo de suspensos, que eles estão soltos no espaço, mas eles não são muito grandes. Então, essa situação de intervir no espaço com esse tipo de trabalho, né? Seria algo que eu esteja procurando ir mais nessa direção, assim. Retomar um pouco, né? Eu comecei numa escala muito pequena, eu comecei fazendo umas pontes, aí depois eu comecei a fazer umas grades, aí entrou a questão do metal, mas eu sinto que uma escala maior, né, é algo que vem se aproximando pouco a pouco, né? E é algo que eu, digamos, almejo, assim, né? Ter trabalhos com maior intervenção espacial, maior presença no espaço, né? O que acontece quando você vê as obras todas no espaço dessa forma, né? A cada montagem, mesmo que você tenha o mesmo conjunto de obras, a cada local, a cada espaço, você consegue
vislumbrar novas possibilidades, novas configurações, né? Eu acho a montagem muito desafiadora, a montagem de obras, assim. Em geral, eu penso muito no espaço como um todo, numa obra só, numa situação mais de intervenção e de instalação como um todo. Eu tenho muita dificuldade de olhar os trabalhos, a reunião dos trabalhos, separadamente, como eles vão ficar, o diálogo entre eles é algo um pouco, não é muito simples para mim, eu não tenho muito esse raciocínio, mas é sempre importante e assim, até desafiador para mim colocar eles assim juntos. O meu ateliê é pequeno, então definitivamente é um lugar difícil para visualizar as obras, elas estão sempre meio socadas, assim. Então, quando eles vêm para um lugar assim com espaço arejado, realmente é bastante enriquecedor, assim, poder ver o trabalho, assim, exposto de uma forma. Tem essa situação que você está expondo uma única série, uma série, né, com trabalhos irmanados, digamos assim, mas tem também outras situações, como por exemplo a exposição da Pinacoteca no Rio, mostra trabalhos de épocas muito diferentes e que também estão convivendo no espaço, né? Eu imagino que essa seja uma experiência ainda mais forte, né? De ver uma reunião de trabalhos feitos em às vezes décadas de diferença, né? E que você tem a oportunidade de reunir numa apresentação, né? Isso trouxe algum insight para você? Muitos, assim, eu acho que primeiro você consegue às vezes fazer relações que você não sabia muito, que você não via. Muitas vezes as pessoas também trazem comentários, cara, vem coisas que você nunca tinha visto. O curador também, né, os curadores, enfim. Eu acho que essa oportunidade de olhar para a trajetória como um todo, assim, é bem legal, assim, né? De você ver como às vezes faz o primeiro e o último trabalho estão muito conectados, né? Porque nesse caso, essa fita de inox que eu uso, ela tem muito a ver, por um lado, por outro não, com a fita de vinil, né? Ela tem essa questão, quando eu usei a fita de vinil nas pontes, especialmente nas pontes, né? Que são os trabalhos pequenos, essa questão de hora ser linha e hora ser plano, hora ter espessura e hora ser quase invisível, aparece muito nesses trabalhos, né? Assim, tanto que eu, antes de chegar na fita, eu tentei vergalhão e eu não gostei, assim. Aí, quando eu fui para a fita, eu falei, caramba, é a fita. E eu lembrei imediatamente da outra fita, assim, de vinil, né? Então, eu acho que os trabalhos estão constantemente se realimentando. E muitas vezes isso não é muito consciente. Isso às vezes você ganha momentos de maior consciência, de que você tem uma consciência de que aquilo está se relacionando. Muitas vezes isso acontece de forma um pouco natural, intuitiva, né? Assim, então nem tudo você consegue controlar, sabe? Tipo, tem relações que aparecem e você não tá lá dentro de você, elas estão acontecendo, mas não é tão você não consegue, não é tão racional, entendeu? Assim, muitas vezes o fazer, ele tem um lado intuitivo, que as coisas acontecem de uma outra ordem, assim, sabe? Eu acho que isso a gente às vezes negligencia muito. O projeto negligencia muito esse fazer, onde as coisas entram de outra forma, assim, né? Eu acho que o projeto ele mata muito essa questão da intuição, entendeu? Mas, de todo modo, né, eu fico pensando quão importante é a gente ter o espaço, né, da apresentação, esse espaço em que você traz e apresenta com o público, esse espaço que é o meio, né, através do qual muita coisa acontece depois de que você já produziu o trabalho, né. Também acontecem coisas na hora que elas estão nesse espaço, né, de apresentação. Bom, Ana, obrigada por essa conversa. Espero que ele também te dê alguns outros insights. Para mim foi ótimo para ajudar a pensar essa relação entre arte e espaço. Obrigada, eu adorei. Eu acho que esse momento de conversa é sempre muito enriquecedor, assim, porque a gente elabora muitas coisas na hora da fala, assim, então foi super legal. Obrigada. Ótimo, seguimos conversando.